Salmo 27. Salmo 27, dos versículos 1 ao 4. Se você desejar, também tem no nosso telão, tem a versão revista e atualizada. Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Você pode se assentar. Segundo os estudiosos, este salmo de Davi foi escrito no período em que ele fugia do rei Saul, perseguido e tendo que se abrigar por entre cavernas, montanhas, desertos, até mesmo habitar na terra dos filisteus, para pôr a salvo a sua própria vida. E nesse contexto, então, é que Davi escreve este salmo e tem lições valiosas para a nossa vida. Eu gosto de olhar para a palavra do Senhor como um grande compêndio de instruções, um grande manual de instruções para a nossa vida. E olhando para esse texto aqui, nós podemos ver que Davi está fazendo uma análise comparativa. Davi compara o que Deus é para ele e o que os inimigos são perante a ação de Deus. Então ele está dizendo aqui, como nós lemos, ele está fazendo uma comparação. De um lado ele está colocando Deus, de um outro ele está colocando as ações do inimigo. Ele está fazendo uma análise, descrevendo a respeito do que Deus representava para ele. E ao mesmo tempo ele está descrevendo o que os inimigos representavam para ele. Ele começa então no versículo 1 dizendo assim: o Senhor é a minha luz. Então ele está dizendo que Deus é luz. Uma coisa que nós precisamos entender a respeito de Deus é que Deus não contém as coisas. Deus é. Deus é a essência das coisas. Deus não contém luz, Ele é a própria luz. Deus não contém verdade, Ele é a própria verdade. Deus não contém santidade, Deus é a própria santidade. Então, quando Davi aqui está dizendo, o Senhor é a minha luz, ele está declarando, Deus é luz. E é interessante que a gente pode, hoje nós temos este benefício que Deus nos concedeu de termos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, os livros do Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento, e a gente vai aprendendo, olhando situações e situações. E a palavra do Senhor diz que o mundo jaz nas trevas, que este mundo é escuridão, que quem é o príncipe deste século é o príncipe das trevas, o inimigo das nossas almas, o diabo. Então, quando Davi está afirmando que o Senhor é a minha luz, ele está dizendo, Deus é a luz da minha vida. E a luz, qual que é a função da luz? A luz não nos deixa perdidos, confundidos. A luz
evita o perigo. É como se nós estivéssemos dirigindo um carro pela madrugada, em um lugar muito escuro, sem iluminação, quem sabe apenas a lua refletindo um pouco da luz. E nós precisamos do quê? Precisamos do equipamento do carro, que a gente chama de farol, para produzir luz. E quando nós ligamos a luz, o farol do nosso carro, não importa quão escura esteja a noite, não importa quão escura esteja a estrada, aquela luz que irradia, que emana, que brilha daquele equipamento, faz com que a gente não fique perdido. Nós estamos vivendo um tempo de queimadas. São Paulo temos que orar pelo Brasil, em especial por São Paulo, aquelas queimadas terríveis que estão acontecendo. E a gente vê os acidentes que estão acontecendo, porque quando o caminhão, a carreta, o carro entra por meio daquela fumaça, por entre a fumaça, não consegue enxergar nada, está perdido, não sabe se está na mão certa, se está no acostamento, se está na contramão, se saiu da rodovia, porque aquela fumaça gera uma escuridão, uma falta de visão. Mas Davi está dizendo: o Senhor é a minha luz. Então a luz serve para mim e para você, para que nós não andemos perdidos por este mundo. As pessoas estão caminhando por este mundo perdidas. Elas não encontraram a luz que nós encontramos. Elas não têm o benefício da luz que nós temos. Nós caminhamos e sabemos aonde estamos colocando os nossos pés nesta vida, porque o Senhor é a nossa luz. Então a luz não nos deixa perdidos, nem confundidos. Será que eu estou no caminho certo? Será que é essa direção que eu devo seguir? Será que é isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida? Davi estava passando por questionamentos também. Quem sabe Davi perguntava, quem sabe não entendesse no momento, dizendo: eu estava na casa de meu pai, o profeta foi lá, trouxe uma unção de rei sobre a minha vida, eu fui, derrotei o gigante, livrei a minha nação querida dos inimigos, e agora a paga que eu estou tendo, o salário, a recompensa é perseguição. Será que realmente Deus me chamou para ser rei? Será que realmente esta unção está sobre a minha vida? Será que realmente haverá a possibilidade um dia de eu me tornar rei sobre esta nação? Mas ao mesmo tempo que estes pensamentos, quem sabe, viessem sobre a mente, sobre os pensamentos de Davi, ele dizia: o Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz, eu não estou perdido, eu não estou confundido. É isto que Deus quer para a minha vida. A luz não deixa perdido, a luz não deixa confundido, e a luz evita o perigo. Pela madrugada tem a famosa história da gente levantar, quem sabe para ir ao banheiro, e a luz da casa estiver toda apagada e a gente descalço, dá com o dedinho na quina da mesa, na quina da cadeira. Mas se nós ligarmos a luz, o perigo é evitado. A gente vai saber aonde está cada peça, cada móvel, cada perigo dentro da casa, e a gente vai poder caminhar. Assim como quem está dirigindo à noite, uma noite escura, dirigindo, quando ele liga a luz, ele evita o perigo. Ele pode enxergar mais longe se tem algum animal na pista, se tem alguma curva perigosa, se tem alguma placa de sinalização dizendo: cuidado, reduz a velocidade. Uma curva forte à frente. Então, quando Davi está dizendo: Deus é minha luz, o Senhor é minha luz, ele está se referindo a estas características que nós podemos desfrutar quando a luz do Senhor está brilhando na nossa vida. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz e o Senhor é a minha salvação. Esta salvação aqui não está se referindo à salvação da alma,
Não está se referindo à salvação de termos o nome escrito no livro da vida. Ele está falando aqui, lembre-se que ele está fazendo uma análise. O que Deus é para a minha vida e o que os inimigos representam diante da ação de Deus. É esta análise que Davi está dizendo. Então, quando ele está falando que o Senhor é a minha salvação, ele está falando que o Senhor era a proteção. Salvar do inimigo. Salvar das armadilhas, dos perigos que o inimigo queira trazer contra a nossa vida. Quando ele diz que Deus é a minha salvação, ele está falando sobre uma sensação de ser protegido. Muito mais do que a sensação, é a certeza de estar protegido. Davi tinha tanta convicção, tanta certeza da proteção de Deus, que por algumas vezes ele teve a chance de matar Saul. E os seus inimigos diziam: olha, o Senhor Deus está entregando Saul nas tuas mãos. Mata esse homem que está te perseguindo, esse homem que está tirando a sua paz, que quer ver o seu mal, que já tentou lhe matar tantas vezes. Ele dizia: não, o Senhor é a minha proteção. O Senhor é a minha luz, e o Senhor é a minha proteção. Muito mais do que a sensação de ter a proteção, de ser protegido, é a certeza de que está sendo protegido pelo próprio Deus. Então, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Aleluia! Quando ele diz o Senhor é a fortaleza da minha vida, ele está dizendo que Deus é um lugar para estarmos. Deus é um lugar aonde nós podemos estar. O que é a fortaleza? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas fortalezas. Tenho a irmã da minha mãe, a Hilda, casada com o pastor Milton, dando um nó na cabeça já no nome dos tios, né? Que mora ali em Florianópolis. E uma vez nós fomos lá e eles nos levaram para conhecer os fortes ali de Florianópolis, aonde o exército brasileiro estava ali de prontidão, esperando os navios dos inimigos que se aproximassem. Eles tinham posição estratégica, eles estavam no lugar alto, eles estavam em cima de fortalezas de rochas, as paredes muito robustas, construídas para suportar o ataque do inimigo. Então, quando a gente entra naquelas fortalezas, a posição é privilegiada para ver o inimigo, para se antecipar à chegada do inimigo. A sensação de que aqueles muros, que aquela parede gigantesca vai trazer proteção, que pode até chegar ali algum projétil do inimigo, mas vai ficar parado naquele lugar, naquela parede. Então é um lugar de proteção. Quando Davi está dizendo, o Senhor é a minha fortaleza, ele está dizendo que Deus é um lugar que eu e você precisamos estar. Davi fugindo por entre cavernas, montes, por entre os filisteus. Assim mesmo ele estava dizendo, o Senhor é a minha fortaleza. Ele sabia que ele estava no lugar certo. Ele sabia que ele havia encontrado um lugar seguro para colocar a sua vida. E o que são as ações do inimigo quando você está em Deus? É isto que nós podemos entender quando Davi está escrevendo este salmo maravilhoso. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é a fortaleza da minha vida. E ele está fazendo aquela comparação aí dizendo, tem inimigos tentando me matar, tem inimigos me perseguindo, existem pessoas com habilidades humanas que podem tirar a minha vida, mas ao mesmo tempo o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha proteção, eu estou no Senhor, Ele é a minha fortaleza.
Quem sabe você esteja enfrentando alguma dificuldade, quem sabe você esteja enfrentando algum levante do inimigo, quem sabe você esteja debaixo de ataque do adversário. Você possa nesta noite, como Davi, se colocar no melhor lugar, que é estar em Deus. O Senhor é a tua luz, o Senhor é a tua proteção, o Senhor é a tua fortaleza. Aleluia. Versículo 2, ele diz assim: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ele não está fazendo uma pergunta, aqui ele não está em tom de deboche, aqui ele não está conjecturando sobre uma possibilidade, ele está fazendo uma afirmação. Ele está dizendo: quando os malfeitores, quando aqueles que gostam de fazer o mal, quando aqueles que gostam de planejar o mal, quando aqueles que gostam de executar o mal, quando os meus opressores, aqueles que gostam de oprimir, aqueles que gostam de subjugar, aqueles que gostam de sempre estar por cima e trazendo opressão, quando os inimigos se levantam, é eles que tropeçam e caem. E Davi estava vendo diante dos seus olhos, dia após dia, os seus inimigos, os seus opressores, os malfeitores, levantando e caindo, levantando, tropeçando e caindo, mas ele estava em Deus. Quando Deus é a sua luz, quando Deus é a sua salvação, quando Deus é o lugar aonde você está, existe um resultado externo, um resultado físico, um resultado do plano material, do plano natural. Qual que é esse resultado? Os malfeitores, opressores, inimigos se levantam, querem te destruir, mas eles são derrotados. Aqui nós já começamos a distinguir, nós começamos a ver e nós começamos a provar dos resultados de sairmos da teoria e caminharmos para a prática. Eu não posso apenas dizer: o Senhor é minha luz. Eu tenho que fazer do Senhor a minha luz. Eu não posso apenas dizer: o Senhor é a minha proteção, a minha salvação. Ele realmente precisa ser isto na minha vida. Então veja bem, ele está falando sobre ser. Deus é luz, Deus é salvação, Deus é fortaleza. Nós precisamos permitir que Ele realmente seja em nós, que Ele seja a nossa proteção. Então, quando vem o inimigo, a gente olha e fala: com esse eu não posso. Esse problema é maior do que eu. Essa dificuldade é maior do que a minha capacidade. Mas Deus é luz na minha vida. Deus é salvação na minha vida. Deus é a fortaleza onde eu coloquei a minha vida, aonde eu coloquei o meu presente, aonde eu estabeleci o meu futuro. Então você está colocado dentro dessa fortaleza. É como se você estivesse olhando pelaquela janela da fortaleza. Eu vou achar essas fotos ainda para trazer e colocar aqui. A foto das janelas da fortaleza. É como se você estivesse olhando para fora daquela fortaleza, dizendo: o inimigo está vindo mesmo. Não era, ele não estava apenas dizendo: não, ele veio mesmo, mas eu estou num lugar seguro. Pode vir, pode se levantar, pode lançar flechas, podem disparar os canhões, eu estou dentro de uma fortaleza. Este é o resultado. É o resultado externo. Davi está dizendo: olha, os meus olhos estão vendo dia após dia os meus inimigos levantando, tropeçando e caindo, porque Deus é minha luz, Deus é minha salvação, Deus é minha fortaleza. Há uma certeza de vitória. O cristão precisa caminhar com uma certeza de vitória. O cristão verdadeiro, ele não pode titubear, como diz a Bíblia, cochear entre dois pensamentos.
Nós não conseguimos impedir que muitas vezes os pensamentos negativos cheguem à nossa mente, mas nós podemos subjugá-los. Davi tinha pensamentos negativos, mas ele subjugava esses pensamentos. E este salmo é Davi subjugando pensamentos negativos. É Davi subjugando pensamentos de derrotas. É Davi subjugando sensações de impossibilidade. É Davi subjugando a certeza de que não poderia fazer muito a respeito daquela situação, mas ele estava subjugando, dizendo: vem aqui pensamento, vem aqui sentimento. Você está achando que eu vou ser derrotado? Você só está olhando para mim, mas Deus é a minha luz. Deus é a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Eu não temerei, não ficarei atemorizado, não porque eu sou o grande Davi, mas porque eu tenho um grande Deus na minha vida. Versículo 3, ele diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. De novo eu digo, quando Deus é a sua luz, quando Deus é a sua salvação, quando Deus é a sua fortaleza, existe um resultado interno também. Davi, quando ele está escrevendo esse salmo, ele não está olhando apenas além, ele não está apenas olhando ao longe, ele não está apenas refletindo sobre o que estava acontecendo ao seu redor, o que estava acontecendo ao seu redor e dizendo: eu tenho visto inimigos caindo, eu tenho visto inimigos tropeçando, eu tenho visto inimigos sendo derrotados. Davi olhava e via, ele testemunhou no versículo 2, mas no versículo 3 ele está olhando para dentro de si, dizendo: aqui dentro também existe vitória. Aqui na minha alma também existe vitória. Aqui nos meus sentimentos também existem vitórias. Aqui nos meus pensamentos também existem vitórias. O versículo 2 está falando sobre vitórias externas. O versículo 3 ele está falando sobre vitórias internas. O que ele diz? Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração vai ficar tranquilo, vai ficar em paz. E se estourar a guerra contra mim, ainda assim eu vou manter a minha confiança. Aí ele já não está mais falando dos inimigos, ele está falando a respeito dele. Ele não está falando mais a respeito de fatores externos, ele está falando a respeito daquilo que ele estava provando dentro dele mesmo. Muitas vezes as maiores batalhas que nós travamos não é contra o inimigo externo, mas contra aquilo que está dentro de nós. Quando o coração está atemorizado, quando a confiança está indo embora, quando a fé está desvanecendo, quando as forças espirituais estão indo embora. Davi estava atravessando um período difícil, mas ele estava dizendo: pode o exército se acampar ao meu redor. Quem sabe ele escreveu esse salmo olhando para o exército de Saul acampado ao seu redor, e ele preso sem saída, dizendo: pode se acampar quantos exércitos quiserem ao meu redor, o meu coração permanecerá em paz. Pode começar agora mesmo a guerra, eu ainda vou manter a confiança em Deus. Então, quando nós temos Deus como nossa luz, quando nós fazemos o Senhor a nossa luz, quando nós permitimos que Ele seja a nossa salvação, quando nós colocamos a nossa vida dentro dessa fortaleza chamada Deus Todo-Poderoso, o resultado interno, alma, sentimentos, emoções, pensamentos, a psique humana, ela não se abala. O coração permanece em paz, a confiança permanece inabalável.
há uma convicção de paz interior e certeza de vitória. Versículo 4, para encerrarmos essa noite. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi, ele está fazendo um pedido. Eu peço ao Senhor, mas além de pedir, eu estou correndo atrás. Eu peço ao Senhor, mas eu continuo buscando. Eu peço ao Senhor, mas eu estou me esforçando. Eu peço ao Senhor, mas estou trabalhando a este respeito. Eu peço ao Senhor, mas tenho me empenhado para que isto se torne realidade. Eu peço ao Senhor e tenho dedicado tempo, força e esforço para que isto se torne realidade. Veja que exemplo maravilhoso é Davi para as nossas vidas. Davi não estava dizendo, olha, eu peço ao Senhor e cruzo os braços e fico esperando. Eu peço ao Senhor e no tempo certo Ele vai me conceder. Eu peço ao Senhor e se for do agrado e da vontade dEle, Ele vai me conceder. Não, eu peço e busco. Eu peço e corro atrás. Eu peço e me empenho. Eu peço e vou à batalha. Eu peço e continuo buscando. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. O que é morar na casa do Senhor? Ele está dizendo assim, eu quero estar constantemente na presença do Senhor. Em qualquer lugar. Esta era uma das metas de vida de Davi, nós temos que aprender isto. Ele queria morar na casa do Senhor, não no sentido de estar acampado dentro do templo, acampado dentro do tabernáculo. Embora nesse tempo ele tivesse plano e estaria planejando ainda, para fazer um templo novo. Mas não é nesse sentido. Ele está falando sobre presença de Deus. Quando ele está no campo cuidando de umas poucas ovelhas, e vem o leão para roubar uma ovelha, ele não estava sozinho, ele tinha certeza que a presença do Senhor estava com ele. Passa um tempo, vem o urso tentando roubar a ovelha, ele estava na presença do Senhor. Passa um tempo, ele vai e se encontra com Davi, ele estava na presença do Senhor. É isso que ele está ensinando. Eu quero habitar na presença do Senhor. Aonde eu estiver, a presença do Senhor deve estar. O que significa? Às vezes você está lá no mercado, fazendo uma compra, e acontece alguma coisa. Acontece um problema, uma pessoa se encontra alguém lá, a pessoa fala, estou passando um problema, você pensa, se eu estivesse lá na igreja, né? Se eu pudesse levar essa pessoa para a igreja, é bom trazer, mas a presença do Senhor está lá com você. Quantas situações a gente vivencia no dia a dia? Problemas na casa, no trabalho. Quem sabe você está trabalhando e surge um problema, fala assim, puxa, se esse problema fosse na igreja, eu ia orar para resolver. Não, a presença do Senhor. Para Davi, aonde ele estava, a presença do Senhor estava com ele. Seja no campo, no meio de poucas ovelhas, seja rodeado por 2 exércitos diante de um gigante, seja batalhando contra 120 soldados inimigos, seja batalhando contra uma nação toda. Uma coisa eu tenho pedido ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, é estar constantemente na presença de Deus. Hoje nós vivemos um tempo de uma geração que vive uma vida de dualidade. É crente, é cristão, teme ao Senhor, ama a presença do Senhor quando está na igreja. Então, domingo é dia de culto, eu vou para a igreja e lá eu adoro o Senhor. Ao restante da semana, no serviço, olhando aqui para o presbítero Ney, eu me lembrei, esses dias eu estava vendo um vídeo, se não me engano foi em Minas Gerais, pela cor da farda da polícia. Chamaram lá
a polícia discara o 190 que tinha uma mulher lá quebrando tudo lá no lugar. E o policial chegou, quando o policial chegou, ele falou, não, isso aqui deixa que eu resolvo sozinho, né? Foi lá, colocou a mão sobre a cabeça da mulher e repreendeu o demônio. A mulher ficou quietinha na hora. Não precisou algema, não precisou dobrar o braço, não precisou levar preso. É isso que é estar constantemente na presença do Senhor. Independentemente de onde nós estivermos, que problema surgir, aonde quer que surgir, a presença do Senhor estará conosco. Mas o motivo surpreendente e que traz grande lição quando Davi faz esse pedido, é que ele quer contemplar a presença do Senhor. Ele diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, para quê? Para contemplar a beleza do Senhor. Então Davi está nos ensinando uma grande e poderosa lição. Aonde os seus olhos estão? Aonde a sua atenção está? Aonde está o seu foco? O que tem prendido a sua atenção? O que tem balizado os seus pensamentos, as suas decisões, as suas ações? É isso que Davi está dizendo. Está nos ensinando, diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei para que eu possa morar na sua casa. Para quê? Para que eu possa contemplar a sua beleza. Davi está dizendo, o meu foco não é Saul, o meu foco não é o exército dele, o meu foco não é os filisteus, o meu foco não é o que eles podem fazer, o meu foco é a beleza do Senhor. Eu quero morar na presença do Senhor para contemplar a beleza do Senhor. Então as coisas estavam tudo caindo ao redor, e guerra, e batalha, e gente morrendo, e Davi estava desfrutando da beleza do Senhor. Tem aquele famoso desenho que rola aí nas redes sociais, de um ônibus, é um desenho bem significativo, de um ônibus. De um lado, tem uma montanha, tem escuridão, tem coisas ruins ali naquela imagem, e do outro lado existe um campo bonito, flores, um sentimento de paz, e o ônibus todo de vidro na lateral, e tem ali uma pessoa dentro do ônibus olhando para aquele lugar bonito, e tem um outro olhando para aquele lugar feio. Então a decisão de olhar para o lugar tenebroso ou para o lugar maravilhoso estava no indivíduo. O indivíduo podia dizer assim, não quero ficar olhando esse negócio aqui, não quero ficar olhando. Está sombrio, está tenebroso, está terrível, esse ambiente que está com características de coisas ruins, eu quero olhar para outro lugar que me desperta a atenção, que me traz paz, que me traz esperança. É isso que Davi estava dizendo, eu não quero ficar focado na guerra. Eu não quero ficar lembrando dos inimigos que já caíram, eu não quero ficar lembrando dos inimigos que já tropeçaram, eu não quero ficar analisando os inimigos que estão se levantando contra mim, eu quero desfrutar da beleza do Senhor. É a famosa história, olhar o copo meio cheio ou olhar o copo meio vazio. É olhar e dizer, a minha vida é só problema, a minha vida é só desgraça, a minha vida é só dificuldade, a minha vida é só doença, a minha vida é só dificuldade, a minha vida não vai para frente, termina de uma batalha, já começa outra. Davi estava dizendo, você pode seguir a vida assim, ou você pode seguir do outro jeito, desfrutando da beleza do Senhor. O dia não foi bom hoje, mas Deus é maravilhoso. A presença de Deus é maravilhosa. Deus deu uma vitória extraordinária. Como Deus me deu força, como Deus me deu sabedoria, como Deus trouxe estratégias corretas para a minha vida, como Deus foi maravilhoso, como Deus poupou a minha vida, como Deus me deu energia, como Deus me preservou a saúde, como Deus é maravilhoso. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias para contemplar a sua beleza.
Aonde estão os teus olhos? O que tem habitado a sua mente? Quais os pensamentos que têm dominado a sua mente? Davi está ensinando uma grande lição. Lembre-se que Davi começa esse salmo dizendo: olha, vou fazendo uma comparação para vocês entenderem aqui o que é Deus na minha vida e o que são as ações do inimigo diante do poder de Deus. O que é Deus em mim e o que é o meu Deus contra os meus inimigos. A força, a grandeza, o poder dos meus inimigos e a força, a grandeza e o poder do meu Deus em mim. Esta é a análise que Davi estava fazendo e que nós precisamos fazer. Compare quem é Deus na sua vida e o que é que o seu inimigo representa. O que o seu inimigo representa diante do Deus que é na sua vida. Se coloque em pé neste momento.